Diz assim, palavra do Senhor, Deus que fala diante de um monte que solta fumaça, fogo. Eu gosto dessa cena, eu gosto dessa imagem, porque nos lembra o tamanho da autoridade, a seriedade da palavra de quem está falando. Eu não sei se você sabe disso, mas os 10 mandamentos foram entregues a um povo, o povo do Senhor. E o contexto era esse, Deus num monte falando para eles, deixando todo mundo assim estremecidos, para que eles entendessem o tamanho da autoridade de quem estava pronunciando. Não era uma palavra de qualquer um, não era um conselho, não era uma sugestão, era uma ordem, uma lei. Então fica aqui a palavra para você que já viveu bastante, mas aqui precisa entender isso aqui. Você que está começando a vida agora, adolescente, gente nova, que bom ver vocês aqui sentadinhos. E eu vou tentar falar de um jeito que vocês entendam, não vou rebuscar muito nas palavras aqui, para me fazer bem entendido. Mas olha aí, o que Deus diz pra gente, Ele fala assim, ó, honre o seu pai e a sua mãe, Êxodo 20, capítulo 2, versículo 12, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa, uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. É interessante que vários mandamentos não têm a consequência da obediência. Esse é um mandamento que caminha com promessa, que é ter uma vida longa. E diga-se de passagem, aqui não era apenas uma vida longeva. André, o que é longeva? A gente está perguntando, né? Que conversa que é essa? É uma vida longa, assim, de muitos anos, morrer velhinho, não morrer cedo. Não era apenas esse o contexto. Era uma vida longa e boa, considerando os limites de viver uma vida boa nesse mundo todo caído, cheio de complicação. A palavra de Deus é honre o seu pai e a sua mãe. E aí a gente fica com a pergunta, o que quer dizer isso? Porque eu acho que vivemos numa sociedade tão ausente de honra, que eu arrisco dizer, Oséias, que muita gente não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que é dar honra a outro alguém. Então a gente precisa conversar. Tem um sujeito, é um grande estudioso do passado, o nome dele é João Calvino. Quando ele responde num dos seus estudos o que vem a ser essa explicação, ele fala assim, olha, honrar quer dizer dar deferência, dar um lugar para essa pessoa, dar assim, o privilégio para ela. Sabe aquela coisa assim na fila, quando você está bem bonzinho assim, e daí uma pessoa vai passar, daí você fica com aquela briga assim, vai você primeiro, e você deixa assim a pessoa passar. Nunca com vocês é daquele jeito, deixa eu, né? É sempre assim, você tentando deixar. Isso é um tipo de deferência. Honra é dar deferência com aqueles que o Senhor fez superiores a nós. É para que a gente o assista, a gente socorra eles e honra. Dá expressões de honra. E é interessante que nessas expressões de honra, esse tal de João Calvino, que talvez vários de vocês não conheçam, ele fala assim, ó, o que quer dizer isso? Quer dizer reverência, obediência e reconhecimento. Gente, isso assim parece fácil de explicar. Mas aí quando a gente vem para a prática, eu sei que talvez alguns corações aqui, junto com o meu, já começam a se rebelar. Em qual André, se você conhecesse o meu pai, se você conhecesse a minha mãe, você não diria isso. Você não falaria que eu deveria honrar. Porque, André, vamos falar a verdade. A gente tem que dar honra a quem tem honra. Mas eu não posso falar isso da minha família. Deixa eu falar para você. Não é isso que Deus está falando. Deus não está falando assim, olha, honre o seu pai se ele for legal, honre o seu pai se ele for honesto, honre a sua mãe se ela for adequada, se ela for respeitosa, se ela for uma mulher fantástica. Não tem essas qualificações. É pai, é mãe, honra. Que difícil, gente. Sabe por que eu falo que é muito difícil isso aqui? Porque eu tenho todas as desculpas do mundo para não honrar meu pai. Meu pai abandonou a mim e os meus irmãos, nós tínhamos 1 ano de idade, eu tinha 1 ano de idade, meus irmãos, a mais velha tinha 10. Ele nunca voltou nem para visitar, eu nunca recebi uma carta. Quando eu vi ele, uma vez foi aos 6 anos de idade, outra vez foi aos 14, e depois quando eu acho que tinha 20 e poucos, e depois perto da hora de falecer. 4 vezes, todas porque eu fui, ou teve uma razão maior, que não foi visitar os filhos.
Isso para listar rapidamente o tipo de relação. Imagina, eu leio isso aqui e ouço Deus, o que, Senhor? Honra o meu pai? Senhor, explica, o que quer dizer honra? Honra quer dizer reverencie ele, obedeça a ele e dê reconhecimento para ele. Ah, que dureza, que difícil, que complicado. Mas eu vou complicar um pouco mais, porque assim, quando esse texto fala sobre pais e mães, para nossa leitura aqui do nosso tempo, a gente fica pensando assim, André, eu estou bem, porque eu sou órfão. Pelo menos algum benefício eu tenho, não vou ter que dar honra para ninguém. Ou de repente alguém está perguntando, e André, e alguém que é órfão faz o quê? Aí você precisa entender o que para esse contexto quer dizer pais e mães. Ó, para você ter uma ideia como os judeus, como o povo de Deus tratava esse assunto. João capítulo 4, verso 20, olha lá. Jesus estava conversando com uma samaritana, uma mulher que fazia parte de um povo meio mesclado, que não era 100% judeu assim. E olha como ela usa o termo. Ela fala assim, ó, os nossos pais adoravam nesse monte. Ela não está falando do pai dela. Ela não está falando que tem dois pais. Era uma expressão para ser utilizada, fazendo menção a todos os antepassados, a todas as pessoas mais velhas, que era parte da tradição e da herança dela. Você fala assim, André, é sério? É sério. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 6... O Fernando vai projetar aí para vocês. Olha uma oração do rei Josafá, só para vocês terem uma ideia como essa expressão é usada na Bíblia. E eu preciso explicar isso para vocês, para mostrar o tamanho da dificuldade que é esse mandamento. Josafá era um rei, ele fez a seguinte oração. E diz, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. De novo ele faz menção, Deus dos nossos pais. Deixa eu contar uma coisa para você, o que quer dizer isso? Na literatura bíblica e por todas as escrituras, quem são os pais? Os pais são todos os antepassados, as pessoas da família, nesse contexto, as autoridades do povo. Assim, não é só família, é família, mas gente da própria, num círculo maior, para além da família, e inclui também autoridades. Então agora eu vou complicar um pouco mais, vamos ler de novo pensando nisso. Honre os seus familiares, honre os mais velhos, honre os seus superiores, honre os seus chefes, os patrões, honre os seus líderes, honre as autoridades. Honre os vereadores, os policiais, as professoras, os deputados, os senadores, o presidente. Honre. E quer dizer o quê? Reverência, obediência e reconhecimento. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. É interessante que daí a gente começa a se perguntar assim, o que isso implica, gente? O que implica isso? Por que a gente tem que fazer isso aí? Como que isso se faz? Olha, o apóstolo Paulo, ele escreveu para uma igreja, e ele na verdade estava escrevendo para Timóteo, né, corrigindo a informação aqui, e ele vivia a seguinte situação, o pessoal daquela comunidade estava tentando honrar as senhorinhas da igreja, principalmente as que não tinham cuidado, que não tinha quem cuidasse delas, não tinha seguridade social. 1 Timóteo, capítulo 5, a gente vai no versículo 3, é isso, Fernando? Olha lá. Honre as viúvas. O que é honre as viúvas? Que não tem ninguém para cuidar delas. Mas, se alguma viúva, verso 4, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Mesma expressão, agora vai começar a complicar. O que quer dizer honrar? Honrar, além de reconhecer, além de reverenciar, além de obedecer, é cuidar. E aqui o Paulo está aplicando isso para um contexto de uma comunidade de fé, onde tinha várias viúvas e estava falando assim, olha, elas precisam ser honradas. E essa honra não era assim apenas assim, reconhecer, ouvir, tratar com respeito. Era sustentá-las. Mas daí Paulo lembra, olha, mas preste atenção, porque se tem viúvas aí que tem filho, que tem parente para cuidar delas,
Eles devem fazer o quê? Recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Gente, você faz ideia do tanto de idosos que estão abandonados no nosso país? A quantidade enorme de gente sendo deixada de lado? Por que Deus dá mandamentos tão importantes assim, Arthur? Porque Deus está tentando ensinar um povo, falando assim para esse povo: olha, todos os novos, honrem os mais velhos por N motivos. Mas a gente está aprendendo aqui que honrar também é sustentar, é cuidar, independente de os nossos pais, a nossa família, os mais velhos ter sido tudo que a gente admira. Isso não está em questão. E eu sei que é difícil. Para mim isso aqui parece pesado demais. Olha que interessante, Levítico, capítulo 19, verso 32. É uma expressão, gente. Olha que legal isso aqui. Isso aqui era para a cultura, evidente. Mas olha que bonito o que a Bíblia ensina sobre os mais velhos. Olha aqui que legal. Fiquem em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Deus vincula o temor a Ele, a honra a Ele, a uma expressão de honra ao mais velho. E olha que interessante, não é mais típico da nossa cultura ficar de pé perto de um mais velho. Mas isso era para a cultura. O que a gente precisa fazer, ainda nos nossos tempos, é olhar para quem é mais velho e entender que eles são superiores. Eu sei que é difícil, isso aqui parece que não faz o menor sentido para a nossa cultura e daqui a pouco eu vou falar o porquê. Mas sabe o que mais pega para mim quando a gente está falando desse assunto? Quando o assunto é autoridade pública. Romanos 13, verso 1. Olha que difícil isso aí. Romanos 13, 1. Palavra de Deus, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Agora olha aqui. Porque não há autoridade, não há diretora, viu, Arthur, Jenny? Não há professora, não há inspetora, não há policial, não há guarda, não há patrão que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. O que Deus está intencionando com todas as palavras? Colocar ordem no nosso mundo. Evidente que daí vem um problema assim, poxa vida, e aí quando essas coisas aparecem, parece que assim a gente, poxa, mas e se a pessoa, o mais velho, está querendo que eu faça algo errado? Não, primeiro a gente obedece a Deus, mas não sendo o caso, toda essa lei se aplica. Gente, sabe, eu fico talvez tentando especular o que alguns possam estar pensando, principalmente os mais novos. Quando eu não honro meu pai e a minha mãe, quando eu não honro um superior, quando eu não honro uma autoridade, o que eu faço? Eu diria algumas coisas. Quando você responde com grosseria, esta desonra, quando você desdenha, quando você olha para uma pessoa mais velha e fala assim, você não sabe nada, quem sabe sou eu. Quando você humilha a pessoa acima, a pessoa superior por qualquer motivo que for. Agora tem mais coisa, não ouvir, não dar atenção, gritar, não cuidar, não ajudar, não obedecer. Gente, eu acho que a gente vive um tempo e vive um momento muito difícil para o mundo. Eu vou falar aqui por que é muito difícil. A tecnologia, ela molda a nossa cultura, gente. Ela molda o nosso jeito de ser. É muito provável que muitos entre nós já soframos com algum tipo de dor de pescoço em algum momento. E que a nossa postura vira e mexe no dia, vai dar algum problema no ombro, na mão e no dedo. Porque a gente é um tipo de gente que vive desse jeito aqui. A tecnologia molda o nosso físico. Mas a tecnologia, esse mundo tecnológico, ele molda a nossa concepção acerca da vida. Porque qualquer pessoa que tire um celular aqui, que seja daquele que tem lanterninha e aqueles botões, aqueles Nokia, você já olha aquela pessoa e nenhum adolescente aqui quer um daquele. Nenhum. Ninguém de 30 anos para baixo aceitaria um desse. E minha mãe, com 70 anos, ela descobriu o smartphone. Ela não quer saber mais dessas coisas que ela chama de velhas. Coisas velhas. E daí é ruim, sabe o que é ruim?
é que parece que as coisas velhas não prestam mais. Mas não são só as coisas velhas que não prestam. As ideias velhas também não prestam. Os móveis velhos, você não quer mais, você quer renovar os seus móveis. O carro velho, você também não quer mais. Gente, só que isso vai moldando toda a nossa mente que nós não queremos mais ficar velhos. Se é que um dia alguém quis. Só que agora é visto com pavor. Pensa numa cultura como essa aqui que Deus está cultivando, onde ser mais velho é ser honrado. Onde ser mais velho é ser prestigiado. Onde você ter cabelinhos brancos, quando tem cabelo, né? Diria o meu amigo ali do Japão, você seria honrado, mas agora não. Na nossa cultura, quando o tempo vai passando, você se torna ultrapassado. Você se torna aquele que as pessoas já começam a suspeitar que você não serve mais e você mesmo começa a se ver dessa forma. E aí as suas ideias não valem, o seu dinamismo se foi, a sua saúde se foi e você acha que já não tem mais com o que contribuir. E assim que a sociedade, os mais novos estão vendo os mais velhos daí. Sabe o que acontece? Não tem mais espaço. Não tem mais espaço para eles. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você que agora estamos um pouquinho mais novos. Alguns diriam que eu nem estou tão mais novo assim, né, Arthur? O nosso dia está chegando. E como vão nos tratar? O que a gente espera desse mundo que não honram os mais velhos? De que, por exemplo, as pessoas acham um fardo ter uma fila preferencial. Porque, de alguma forma, é por lei ali honrar. Quantas pessoas ficam indignadas que o mais velho tem uma preferência? Quantos, assim, olha, deixa eu falar uma coisa de coisa simples. Eu lembro do tempo que quem tinha cadeira garantida numa mesa, sabe quem era? Era o meu avô, eram os meus tios. E as crianças? As crianças que comem no chão, amigo. Criança, eles comem primeiro. Eles são os reverenciados. Só que a gente mudou, e eu sei que mudou, porque tinha extremos também. Havia um abandono com as crianças. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vive numa sociedade em que as crianças são colocadas num trono de reverência. Num trono de respeito. E sabe o que a gente faz com as pessoas mais velhas? Inclusive com os próprios pais? Desprezo. Com os avós, desprezo. Porque os mais novos são tudo. É o futuro. Gente, que besteira que a nossa sociedade faz. Porque isso aí gera o caos, a falta de percepção. E daí você vai para uma sala de aula, o que os alunos fazem? Evidente que os alunos que estão aqui, né, Alex, aqui não tem esse problema. Todo mundo, os mais novos aqui respeitam os mais velhos, ouvem e prestam atenção. E depois de falar, respondem, sim senhor, sim senhora. Olha, e aqui não é só saudosismo, a Antônia tá rindo, é professora. Sabe que não é bem assim? Tá vendo, gente? O caos que a gente está vivendo, nós precisamos de renovação. Nós estamos nos prejudicando. Deixa eu falar para você, as leis de Deus são maravilhosas. Elas fazem a vida no ritmo perfeito. E eu preciso agora assumir esse desafio, porque eu fiquei com muita vergonha. De verdade, eu fiquei com muita vergonha, sabe por quê? Isso aqui não quer dizer que eu vou concordar com todas as ideias de quem é mais velho. Sabe por quê? Porque nem sempre quem viveu mais sabe tudo. Não sabe. Mas entre eu discordar e eu desprezar a pessoa, há uma diferença. Eu posso ouvir atentamente e não querer entrar num embate de discussão para convencer ele, porque eu vou falar uma coisa para você, adolescente, muitas vezes sua avó, sua mãe não vai nunca concordar com o que você pensa, porque você acabou de começar a vida, você não sabe nada. Eu também não sei nada. Eles sabem mais, mas a gente às vezes acha que sabe. E o que a gente precisa fazer? Ouvir, respeitar mais, dar o lugar, se dar mais deferência. Sabe, ouvir é mais velho, vou ouvir, ok. A gente vive numa cultura, quando a gente fala de autoridade, aqui vem uma vergonha. Porque o assunto político é uma encrenca, uma meleca de se falar. Só que muitos de nós acham que se não é o meu político favorito, eu posso tratar como lixo.
Eu posso falar o que eu quiser dele ou dela e ficar por isso mesmo. Desonra, desrespeito, falta de reverência. E sabe o que é pior? Quebra do mandamento de Deus. E sabe que para mim é caótico isso aqui? Porque naquele mandamento que vem assim, não roubarás, não matarás, é um mandamento que parece assim muito pesado. Mas seu pai e sua mãe, parece quase que um conselho. Enquanto não é um conselho, é uma ordem para que te vá bem. Isso tem entrado tanto no meu coração que quando eu tomo notícia e conhecimento de um filho e uma filha que humilham seus pais, que brigam com seus pais, que tratam violentamente, com desdém, com desprezo, com desrespeito absurdo, eu ponho a mão na cabeça e falo assim: ih, filho, você tá lascado. O que vai acontecer com você? Ó, não quero nem ver. Eu fico já preocupado. Porque não fui eu que dei essa lei. Foi o nosso Criador. Foi o nosso Deus. E isso vai ser uma bênção. Agora, coloca-se no lugar de um velhinho. Pensa você com 70 anos de idade. Coloca-se no lugar de uma mãe que está fazendo todo o possível. Deixa eu falar, ó, é muito difícil para um filho, às vezes, avaliar um pai e uma mãe. Porque, às vezes, a gente enche ele de exigências. Como se a gente, nas condições deles, com os que eles tinham em mão, fosse fazer muito diferente deles. E a gente não sabe, essa é a verdade. Só que a gente os culpa. Eu culpei muitas vezes meu pai. E aí, qual é o ponto? O ponto é que eu não tenho nem direito, de acordo com esse mandamento, de falar mal do meu pai. Eu tenho que honrá-lo, reverenciá-lo e respeitá-lo. André, você está pedindo que eu agora seja o amigão dele? Não, não é isso. Mas eu gosto muito das expressões orientais de cumprimento, né? Não sei se todo lugar é assim lá, Sônia, mas o pessoal ainda continua fazendo isso aqui? O professor ou não faz? Faz? Olha que expressão bacana. Olhar para um superior e fazer assim. Aprender a fazer isso. Abaixar a cabeça e conferir honra. Isso, honra. Hoje de manhã, essa mesma situação ocorreu. A dona Helena, ela saiu e a Márcia foi ajudar ela a descer a rampa ali como fez agora. Isso é honra. Isso é honra, isso é respeito. Eu queria terminar a nossa fala com uma coisa que me marcou muito. Eu fiz alguns casamentos já. Tem uma imagem aí. Joga a imagem, Fernando, por favor. Esse aqui foi o casamento da Letícia e do Jeremias. E esse aí é o vozinho da Letícia. E foi muito legal o casamento, porque na hora de chegar quem ia levar as alianças, foi o vozinho. E foi muito lindo ver ele entrando. E eu sei que nos casamentos, assim, as crianças é quase um objeto decorativo, né? Que só escolhe a criancinha bonitinha. Eu não fui pajem na infância. Aquelas criancinhas lindas, assim, né? Eu tava esperando uma criancinha entrar para trazer as alianças. Gente, a hora que eu vi o vozinho. E olha que legal que a Letícia depois postou no Instagram. Ela falou assim, ó. Depois dos noivos, a atração principal do meu casamento, sem dúvida alguma, foi o meu vô. Não é para menos. Ele não é a maior fofura. Meu vô é demais. Ele é a bondade e a inocência em pessoa, a doçura e a ternura. Esse papel especial designado a ele, carregar as nossas alianças, é para eu sempre me lembrar que a família cria raízes em nossos corações. Sem a aliança que eles fizeram no passado, não existiria essa história para eu contar. Eu não sei os detalhes da vida dos meus avós maternos e paternos quando crianças, como as coisas foram difíceis para criarem tantos filhos. Não sei direito quando choraram e quando riram, e nem que lhes trazia esperança nos momentos difíceis. Mas uma coisa eu sei, eu conheço o seu Tito, a Dona Maria, o seu Carlos, a Luísa e a Dona Elma. Conheço cada um que me ensinou, conheço as suas risadas e um par de histórias, algumas tristes e outras engraçadas. Ah, como é bom fechar os olhos e lembrar dos momentos que vivi com cada um deles. Como é bom saber que por meio deles, através deles, estamos eu e minha família hoje aqui. Que privilégio é conviver com os avós, crescer com eles e tê-los por perto nesses momentos marcantes. Obrigado, vô Tito. No auge dos seus quase 91 anos,
representar tamanho papel nas nossas vidas. Que esse espírito de menino, cheio de amor e com tanta curiosidade para descobrir o desconhecido, sempre se faça presente por onde eu for. Um dia eu conseguir representar 1% do que o Senhor é. Que felicidade será minha. Obrigado, vô. Acabei de dizer, mas vou repetir. Você é demais. Gente, isso é emocionante. Pegaram um vozinho e colocaram ele como a estrela do casamento. Foi demais. Sabe, isso aqui foi para mim uma aula. E tem tudo a ver com esse mandamento. É pegar, sabe, e assim, não se trata de não saberem mais tecnologia como a gente, de não ter mais dinamismo. Se trata do mandamento do nosso Deus. Sabe, isso está falando assim, poxa, como eu estou tratando a minha mãe? Como eu estou tratando os meus irmãos, são todos mais velhos. Você não sabe do irmão briguento que eu sou? Meus irmãos são todos mais velhos. Eu devo muito mais respeito a eles. Quanta gente aqui nessa igreja para ser meu pai, minha mãe, eu tenho que tratar com respeito. Isso é bênção, isso é a lei do amor do nosso Deus. É isso que está por trás disso. Olha, quem sabe para alguns de nós aqui é tempo de reconciliação. De você entrar em contato com o avô, com a avó, com o superior, com o chefe. E falar, me perdoa. Mas mais do que o perdão, eu e você temos que mudar. Precisamos mudar. Precisamos de renovação. Precisamos de uma nova jornada, independente do que sejam eles. O meu coração quer aprender a dizer, você é demais. Você é demais. Sabe? E pôr isso no coração e começar a olhar eles de um jeito diferente. E eu preciso de ajuda. Sabe? Eu gosto de pensar num dos momentos finais da história do nosso Senhor. Ele foi para a cruz, você sabe disso. Ele foi porque eu e você não conseguimos cumprir os mandamentos. E não cumprir os mandamentos traz desgraça e condenação. Ele cumpriu todos os mandamentos no nosso lugar. E quando ele estava na cruz, ele disse assim, Pai, eu quero te honrar. Mas se possível, passa de mim esse cálice. Ele fala assim, mas não seja feita a minha vontade. Estou aqui para te honrar, né? Seja feita a tua vontade. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele honrou o Pai, porque eu e você não conseguimos honrar direito. Mas agora perdoados, amados por Ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ficar pensando assim, olha, André, mas eu vou honrar a pessoa cruel e terrível que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu superior. Deixa eu falar uma coisa para você. Na cruz, eu e você que deveríamos ser humilhados, fomos honrados por Cristo. Você tem hoje, se você crê em Cristo, você tem uma posição de honra diante de Deus. Não é porque você merece, não. É porque Ele fez você nessa condição depois que você creu em Cristo. Então, já que eu fui honrado por Cristo, eu estou diante de Deus como um ser honrado. Não tem quem eu não possa honrar. Com todas as discordâncias que eu tenho do atual governo, eu devo honrá-lo. Com toda a discordância que eu tenho do governo anterior, eu devo honrá-lo. E o que virá também, eu devo honrá-lo. E lembre o seguinte, em termos democráticos, políticos, honrar não quer dizer concordar com tudo. Honrar não quer dizer passar pano em cima de erro. Mas sempre quando eu discordar, eu fazer isso com uma máxima deferência, respeito, honra. Por mais difícil que seja, porque não se trata da pessoa. Se trata do Rei dos Reis que está me ordenando fazer isso. Isso se aplica ao governo, eu estou trazendo porque o ano é de embate e nós precisamos ser modelos de honra, mas leva uma cultura de honra para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. Não importa se vão nos honrar, importa que Deus nos chamou para honrar nossa família, os mais velhos, os superiores, todos que estão ao nosso redor. Eu preciso de ajuda de Deus. Você precisa também, quer obedecer esse mandamento, porque a promessa é para que tenhas vida longa. Ah, eu quero, viu? Como eu quero. Vamos orar? Senhor, obrigado pelos mandamentos. Obrigado pela Letícia, que honrou o seu vozinho Tito de um jeito tão lindo, Senhor. Eu não honrei os meus avós desse jeito. Me perdoa, Senhor. Eu não honrei meu pai desse jeito. Eu não honro tantas pessoas mais velhas que eu pelo meu orgulho, pelo meu embate, pela minha postura briguenta. Senhor,
Eu não honro muita gente, Senhor. Eu não os reverencio. Eu não dou a deferência devida. E eu te peço perdão. Eu peço perdão. Eu quero que o Senhor me mude. E talvez tem muita gente aqui que precisa de grande reconciliação na vida. De olhar para os seus pais, avós, superiores e lembrar que não se trata deles. Se trata da tua lei. E porque queremos te amar, servir para o Senhor, te obedeceremos. Te obedeceremos, Senhor. Queremos viver para ti. Ajuda aqui, Senhor. Ajuda essa aqui a ser uma comunidade que honra os líderes. Está aqui o presbítero Vladimir, presbítero Hélio, presbítero Samuel. Queremos honrá-los. Queremos honrar os mais velhos aqui dessa igreja. Queremos honrar. Queremos ensinar os nossos filhos a honrar os mais velhos. Queremos exigir que eles nos honrem, Senhor. Queremos ensinar isso para eles. Queremos seguir os teus mandamentos. Nos ajuda. Queremos honrar as autoridades, orando por elas, respeitando-as, nos termos democráticos, discutindo e fazendo as apelações que precisamos, mas sempre com respeito, com honra. Senhor, nos ajuda. Nosso país não sabe o que é honra, Senhor. Nossos líderes não sabem o que é honra, ser honrado e nem honrar. Tenha misericórdia de nós. Nos ajuda que a nossa indignação contra a injustiça não nos faça desonrar aqueles que a gente sabe que não mereciam ser honrados. Mas nós não os honraremos por conta deles. Nós os honraremos porque o Senhor disse que deveremos fazer assim. Nos ajuda, porque somos pecadores e falhos. E para honrar o teu nome queremos esse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos. Ó Deus, tu reinas sempre, tu és nossa esperança.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me a Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Qualquer falsidade
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo